Você já se perguntou qual a maneira simples e prática que você deveria usar para quebrar o gelo e começar uma conversa lá nos Estados Unidos? Ou o que dizer e o que não dizer quando conhecer alguém pela primeira vez? Como se apresentar informalmente, sem parecer mal educado? Na aula de hoje nós vamos responder a essa e muitas outras perguntas. Eu sou a professora Ana Catarina da Fluentix e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do livro Guia Completo de Inglês para Viagem. Eu sou muito feliz que você está aqui, então pegue seu livro e vamos começar a aula. Bom, pessoal, começando então do começo, nos primeiros capítulos aqui, desse capítulo Socializing Part 1. A primeira coisa que a gente precisa saber para conversar e se aproximar dos nativos de inglês é como você chega e fala um oi e se apresenta, não é mesmo? Então vamos lá. Quais são as nossas possibilidades? Você aí no seu livro tem alguns diálogos. Por exemplo, Hi, my name is Jacob. Essa é uma forma de se apresentar. Ou a terceira ali, Hello, my name is Jordan. O que você conseguiu reparar? Duas maneiras de falar oi. Você tem hello, hi, e eu até acrescento mais uma que é o hey. Então nessas três, a gente pode até anotar aqui. A gente tem hello, hi ou hey, como forma de você chegar e dizer aquele oi. Vamos pontuar que o hello a gente poderia considerar como se fosse o nosso olá, um pouco mais formal. O hi como se fosse o nosso oi. E o hey, um pouco mais informal, como oi, um ei, e aí, você chegando para alguém que você conhece um pouquinho melhor, não é mesmo? E aí, beleza, qual outra frase que você conseguiu reparar nessa apresentação aqui? My name is Jacob ou My name is Jordan. Olha só, você tem uma estrutura de frase para você dizer qual é o seu nome. My name is. Então, vamos anotar isso. E aí você diz o seu nome. Por exemplo, My name is Anna. Só que repara no diálogo da página seguinte. Hello, I'm Kimberly. Ela não usou essa estrutura aqui, my name is. Ela falou I am. E na verdade, o que está escrito para vocês é assim, ó. I am e o nome. Essa é uma outra possibilidade também de você se apresentar e dizer o seu nome. Por exemplo, I'm Anna. E você tem essas duas formas, mas vou te dizer já que os nativos vão abreviar naturalmente na hora que eles falarem, inclusive quando escrevem, na maioria das vezes. I'm Anna. Não precisa falar I am Anna. Não, I'm Anna. E você vai ver que essa é a forma que acontece na maioria das vezes. Olha só que legal, você já consegue se apresentar. Hello, my name is Anna. Ou hello, I'm Anna. Agora, tem uma outra coisa. Às vezes você não gosta muito do seu nome, ou você quer que te chame de outra forma. Por exemplo, meu nome é Ana Catarina, mas se você me chamar de Ana Catarina, eu vou achar que você está bravo comigo. Então eu prefiro que você me chame só de Ana. Como que eu vou dizer isso para essa pessoa que eu estou acabando de conhecer em inglês? Você pode dizer, please, call me. E aí você fala do jeito que você quer que te chame. Então, please, call me, e aí o nome. Então eu posso dizer, hello, my name is Ana Catarina, but please, call me Ana. E aí você já sinaliza ali para a pessoa como você quer ser chamado. E aqui é a primeira forma de você se apresentar. Beleza? Então você depois revê todos os diálogos que você tem aqui nessa primeira parte. Show? Agora, o que mais? Você para por aí? Não, você provavelmente vai querer saber como a pessoa se chama também e começar uma conversa um pouco mais produtiva, não só isso, né? E aí, o que mais? Como a gente continua? Se você abrir lá na página 24, a gente tem um diálogo e eu quero ler com você e vai aparecer na tela. Olha só. Um diálogo entre o Corey e a Deborah. Eles estão acabando de se conhecer. E começa com o Corey. Ele fala, Hi. Hi. My name is Corey. What's your name? My name is Deborah, but please call me Debbie. Nice to meet you, Debbie. Nice to meet you too. Olha só, tem alguns elementos novos aqui nesse diálogo. Já tem esses elementos que a gente aprendeu e tem umas outras coisas que a gente vai aprender agora. Por exemplo, como que o Corey pergunta para Deborah o nome dela? What's your name? Essa é a forma de você perguntar. What is your name? Mas você vai reparar que isso aqui também dá pra gente contrair. Tanto na escrita quanto na pronúncia. What's your name? E você vai ver que os nativos eles falam assim, what's your name? E aí você fala, nossa, mas o certo não seria mais falar I am, what is your name? Não, por acaso em português você também não fala assim? Ao invés de falar, você tá bem, a gente fala, você tá bem? A gente também come algumas sílabas e alguns sons. E em inglês isso também acontece, normal, para todas as línguas. Então, what's your name? É a forma que você vai ouvir. E não, what is your name? Dessa forma, com todas as sílabas. Não vai acontecer.
Beleza. E outra coisa que eu quero que você repare é isso aqui, esse what, que é para justamente fazer essa pergunta de o que, o qual é o seu nome. Outra coisa que a gente encontra aqui nesse diálogo é esse nice to meet you. E aí você tem uma série de opções também aqui na página 25 para esse prazer em conhecer, estou feliz de conhecer você. Nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you ou I'm pleased to meet you. É aquela coisa de prazer em conhecer, né? Para você falar para a pessoa que você ficou feliz ali, né? E aí, como você responde isso? Você pode responder da mesma maneira e colocar esse to no final, que indica isso também. Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. E aí, gente, facinho, fechou o diálogo, você já consegue conhecer, se apresentar e conhecer alguém falante nativo de inglês. Show de bola! Vamos continuar. Continuando então, você já sabe se apresentar, já sabe perguntar o nome da pessoa, e aí você quer saber se ela tá bem, fazer aquela famosa pergunta, e aí, como é que vai, tudo bem, etc. Quais são as formas que você pode fazer isso? Lá na página 26 você tem alguns exemplos. O primeiro, Hi Tracy, how are you doing? E a Tracy responde, I'm okay. Ou lá no final, Hi Casey, what's up? Nothing much. Lá na outra página, 27, Hey Steve, how's everything? E ele responde, fine, thanks. Então existe uma série de formas de você perguntar se a pessoa está bem. Como em português, oi, tudo bem? Como você está? Você está bem? Não tem diversas formas? Em inglês também. Então você tem alguns exemplos. Temos aquele famoso how are you? E aí você pode dar uma série de respostas. Good, I'm fine, I'm doing okay, e assim vai. Você vai encontrar bastante nativo falando dessa forma? Sim, mas é engraçado que uma maioria deles, não todos, mas uma grande maioria, vai na verdade perguntar How are you doing? Pelo menos dos que eu conheço. Dessa forma, nessa estrutura. Mas não precisa se estressar, porque isso também é a mesma pergunta. E aí, como que você está indo? Numa tradução mais literal. Tudo bem com você? E aí você responde, I'm okay, I'm doing good, I'm fine. Você tem alguns exemplos de respostas aqui. Uma outra coisa que eu queria te falar é sobre a resposta fine. Então, vamos falar sobre isso. Pelo menos dos nativos que eu já conversei, eu já me lasquei aqui. Por quê? Os primeiros nativos que eu fui conversar, não é mesmo? Eu cheguei e eles falaram, Hey, how are you? How are you doing? Eu falei, fine. Eles fizeram assim. Opa, falei alguma coisa errada. Outros nativos que eu conversei, Hey, Anna, how are you doing? Fine. De novo. Aí, gente, o que eu tô falando de errado? Eu respondi, fine, tá tudo bem, né? Mas o que eu descobri? Eles falaram, olha, Ana, das respostas, o fine é aquelas que a gente menos prefere, porque soa um pouquinho assim, tipo, tô bem. Não fala comigo. Um pouquinho mais, não é que é mal educado, mas é tipo assim, não quero conversar. Então, se você tá realmente mostrando pra pessoa que você tá afim, nossa, tô super bem, estou interessado em conversar com você, responde, por exemplo, I'm okay, I'm good, e evita o fine. A não ser que você queira passar exatamente essa coisa, tipo, não fala comigo, I'm fine. Tchau, vale. Tudo bem? Beleza. Próximo, uma outra pergunta que dá pra fazer é o what's up? E esse é bem informal e aquele famoso, e aí, como é que vai? Que bem informal que você faz com pessoas que você conhece. E é engraçado que a estrutura é what's up, mas você vai ouvir isso aqui contrair de uma forma de what's up bem rápido. Então você já vai se acostumando com a escuta disso para você conseguir identificar esse what's up como what's up. Dessas duas formas. E aí você tem uma série de respostas que você pode dar, que estão aqui na página 28. Outras perguntas, how's everything? Como as coisas vão indo? Como tá tudo aí? How's business? Como vão os negócios? Você tem essa série de perguntas. Mas essas duas aqui vai ser a que você mais vai ouvir dos nativos e essa aqui dos seus amigos nativos, tá? Por último, o que a gente precisa saber? Terminar essa conversação e sair do negócio, né? Dizer um famoso bye e ir embora. Só que não é só falar bye e vazar. Não, a gente tem algumas outras coisas que a gente pode falar que são legais e educadas. Como, por exemplo, see you later, see you soon, vejo você depois, vejo você em breve, para dizer que você quer rever a pessoa. Ou talk to you later, falo com você depois. Ou o famoso take care, se cuida. Então você pode usar essas frases junto com o bye para não ficar só um tchau e ir embora. Então temos aqui bye, see you later. Você vai ouvir bastante eles falando see ya como uma outra
forma de dizer see you later, te vejo depois, see you later, see you soon. Take care, se cuida. Talk to you later. E assim vai. Uma série de opções que você pode aprender e colocar em prática para falar com os nativos. Uma outra coisa, se por exemplo, assim, você está conversando, deu aquele horário de você ir embora, você está querendo ir embora, né? Não quer conversar mais, você pode falar, I gotta get going. Preciso ir, por exemplo. Preciso ir, I gotta get going. Você pode dizer isso. E depois o famoso bye. Bye. Beleza? Então, essas são as formas que você consegue se apresentar, perguntar sobre esse nativo que você está conhecendo, falar o seu nome e depois perguntar se ele está bem, cuidado com o fine e também dizer tchau. Show? E aí você tem na página 31 um diálogo que a gente coloca em prática tudo isso que a gente aprendeu. Vamos ler junto só para você se situar aqui no negócio? Olha só, a gente tem o Justin e o Brian. Eles falam assim, vai aparecer na tela para você. Hey man, how are you doing? I'm okay. How's business? Not bad, Brian. This is my girlfriend, Margaret. Margaret, this is my friend, Brian. It's a pleasure to meet you, Margaret. It's a pleasure to meet you too. And please call me Maggie. Okay, Maggie. We gotta get going now. Talk to you later. Take it easy, man. Bye, Maggie. Bye. Olha só, você já viu uma série de coisas que a gente aprendeu. Você tem a capacidade de entender esse diálogo. Uma outra coisa que apareceu aqui é o this is my girlfriend Maggie, this is my friend Brian, para você apresentar a pessoa com quem você está. Então vamos só terminar colocando isso aqui. This is e a pessoa que você quer apresentar. Show? E aí, pessoal, finalizamos aqui Socializing Part 1, em que você aprendeu a dizer oi para as pessoas, dizer o seu nome, dizer seu apelido, ou o jeito que você quer ser chamado, se apresentar, perguntar se está tudo bem, responder se está tudo bem, dizer que foi um prazer conhecer e dizer tchau de uma maneira educada, apresentar com quem você está e assim vai. Certo? Espero que você tenha gostado e fique com a gente para as próximas aulas.